Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da Alegria. A alegria que nós hoje celebramos é de nos sentirmos envolvidos pelo amor de Deus, perdoados por Ele, de experimentarmos a paz interior
e de também nos reconciliarmos com as pessoas que fazem parte da nossa trajetória. Tudo hoje nos fala de reconciliação com tons pascais. A reconciliação de um Deus que toma o seu povo de volta, mesmo quando esse povo se extravia, e está presente, fazendo uma aliança de amor. Deixai-vos reconciliar com o Senhor, foi o que nós ouvimos também na segunda leitura. É preciso ter a humildade de deixar-se perdoar por Deus, de recomeçar. E a mensagem central é justamente aquela que nós encontramos no Evangelho de hoje. Jesus está diante de dois grupos de pessoas. Um deles é formado por pessoas que erraram muito na vida, cujo pecado muita gente conhece. E essas pessoas, tidas como pecadoras públicas, ao serem acolhidas por Jesus, ao serem seduzidas pela sua palavra, se sentem alcançadas, amadas, e assim começam no processo de transformação, de mudança de vida. Mas existe um outro grupo que é formado pelos fariseus, escribas, pessoas religiosas, mas que se sentem incomodadas de ver Jesus dando a atenção para aquela gente que era marginalizada. Porque os fariseus e escribas achavam que os pecadores deveriam pagar pelos seus pecados. E de fato, o nosso pecado é uma dívida que a gente contrai contra Deus que tudo nos deu. Mas o que mais lhes incomodava é que, além dessas pessoas terem experimentado o pecado, agora elas eram recebidas amorosamente por Jesus. E os escribas e fariseus, eles eram cruéis, rigorosos, porque eles achavam que o pecador deveria passar pelo castigo. E Jesus mostra a sua face bondosa, refletindo o rosto do Pai. E diante dessa situação, Jesus então propõe uma parábola que nós costumeiramente chamamos de a parábola do filho pródigo, mas na verdade ela é a parábola do Pai misericordioso, porque o personagem principal é justamente este pai que recebe os dois filhos. Nós temos aqui duas cenas. A primeira, do filho mais novo, um sonhador. Ele quer a liberdade, mas ele acaba buscando isso de uma forma errada. Ele acha que não precisa mais do pai. É como um filho adolescente rebelde, que quer autonomia, mas ainda quer que o pai o banque. E é justamente isso que o filho mais novo faz. Ele quer experimentar a vida, mas ele quer a herança do pai. Quando se dá a herança para um filho? Quando o pai ou a mãe falecem, não é? Esse filho, exigindo antes esta herança, está como que dizendo: pai, para mim o senhor morreu, e eu não sou mais o seu filho. A partir do momento em que ele vai para longe e começa agora a desfrutar de tudo aquilo que o pai conquistou com trabalho, de uma maneira inconsequente. E com esse dinheiro, o filho consegue sim prazeres, consegue companhia, consegue luxo, mas isso não dura por muito tempo. O prazer se torna vazio, as companhias interesseiras, e tudo aquilo que ele tinha como conforto não se sustenta, porque vem uma crise e o dinheiro acaba, e agora ele é obrigado a se submeter a cuidar dos porcos e disputar a comida com os animais. É nessa hora que o filho mais novo cai em si. É diante da sua fome, do seu mau cheiro, daquelas condições nas quais ele se encontrava, que ele
olha para a bondade do pai. Normalmente, o ser humano é assim, vai valorizar depois que perde. E ele começa a pensar, os funcionários do meu pai, os colaboradores do meu pai são tratados com dignidade, tem fartura, e eu aqui passando necessidade. Nesse momento ele tem a humildade então de regressar. Ele prepara todo um discurso para poder então pedir perdão para o pai, e ele acha que não deve mais ser considerado como filho, mas agora deve ser tratado como um empregado. Talvez porque ele visse o seu pai como patrão e não como um pai amoroso. Depois que ele se dá conta, ele então regressa. Será que o perdão que ele quer pedir é um arrependimento perfeito? Não, na verdade, ele estava com fome, ele tinha saudades também de tudo aquilo que a casa do pai podia oferecer. Mas de toda maneira é o início do arrependimento. E o que nós vemos aqui de mais bonito é que ele não se deixa tomar pelo orgulho, mas ele tem a humildade de regressar. E quando ele está voltando, esse pai que sempre procurava pelo filho e aguardava a sua volta, o seu regresso, avista o filho. E antes mesmo do filho chegar na casa, o pai vai ao encontro. O pai sai da casa e o acolhe com um abraço, um beijo. O filho começa então com aquele discurso e o pai surpreende na sua misericórdia. Se o arrependimento do filho não é perfeito, a misericórdia do pai é. Tragam roupa nova, sandálias, um anel. Vamos matar um novilho gordo, vamos fazer festa, porque o meu filho voltou. É a alegria do reencontro com Deus. Por isso que nós precisamos dar um passo, pedindo a misericórdia de Deus. Fazer uma boa confissão, depois de um exame de consciência. Ter a coragem de voltar. Porque o que o filho fez não foi somente afastar-se do pai, ele se afastou também da família. Quantas vezes nós talvez nos afastemos de Deus por conta de algum desentendimento com alguma pessoa que faz parte da nossa família espiritual, na própria igreja, na própria comunidade. E quando se afasta da comunidade, também se afasta do Pai. E quando se afasta de Deus, a gente não consegue conviver bem com as pessoas, porque está tudo junto. Mas nós vemos que o amor de Deus supera toda a mesquinhez nossa humana. Deus nos reveste de cuidado e nos devolve dignidade. Quantas vezes nós nos colocamos em situações com escolhas erradas e exigimos de Deus que Ele ainda nos abençoe, tal como aquele filho fez. Quantas vezes nós caímos na real e temos o desejo de voltar para Deus. Diante desta, que é uma das páginas mais bonitas do Evangelho, o convite é de que nós regressemos, porque existe um Pai que nos espera. Mas a história não para por aí. Nós temos agora uma outra cena. Do outro lado nós vemos o outro filho, o mais velho. Ele é trabalhador, obediente, sóbrio, é responsável, é um bom filho, mas é um péssimo irmão. É alguém que faz tudo aquilo que o pai lhe pede, mas no momento em que ele olha para o irmão que estava no pecado, ele agora endurece o seu coração. Se nós tivemos com um filho mais novo, alguém que era cabeça dura, nós temos agora com o filho mais velho, alguém que tem o coração duro. É alguém que é praticante da religião, da fé, procura ser íntegro, correto, mas tem dificuldade de perdoar. É alguém que acaba permitindo que a inveja adentre o seu coração. É alguém que se torna intolerante e até teimoso. E diante deste filho resistente, nós vemos também
quem sabe, a nossa própria figura quando nós julgamos as pessoas e quando muitas delas são abençoadas, nós achando que não são merecedoras, até mesmo acabamos na nossa oração indagando, questionando Deus. Eu sou tão religioso, procuro fazer as coisas certas e essa se dando bem. Às vezes a nossa atitude também é muito parecida com a desse filho mais velho. E diante deste filho, também o pai sai da casa. O pai que saiu para ir ao encontro do filho mais novo que estava a caminho, agora sai também ao encontro do filho mais velho, que está ali bloqueado, incapaz de ver tudo aquilo que o pai lhe dá. E é interessante que nós vemos que o filho mais velho, ele nem trata o irmão como irmão. Ele diz assim para o pai: quando esse teu filho gastou o dinheiro com prostitutas, tu ainda matas o cordeiro, o novilho cevado para ele? Nunca o Senhor me deu isso para festejar com os meus amigos. Veja só a revolta do filho mais velho, que agora começa a se comparar com o outro. O filho mais velho não sabia da lavagem que aquele irmão mais novo teve que se sujeitar. O julgamento, amados irmãos, às vezes nos faz olhar as pessoas apenas por aquilo que nós enxergamos e não a sua história de fato. É muito fácil quando a gente vê alguém numa situação errada e a gente já vem com a condenação, mas a gente não sabe o que essa pessoa realmente passou, não é? No momento em que o outro está mais fragilizado, não porque ele mereça, mas porque ele precise, a atitude deve ser de acolhida, ainda que essa pessoa não esteja totalmente arrependida, mas o próprio amor de Deus nos mostra que é preciso dar uma chance, porque Ele nos dá essa chance. E nós vemos que a fala do pai em relação ao filho mais velho é: filho, tudo que é meu é teu, mas o teu irmão estava perdido e foi encontrado, teu irmão estava morto e agora está vivo. Era preciso que nós festejássemos. Nós não sabemos o final dessa história, qual foi a atitude do filho mais velho, se ele vai participar da festa ou não. Mas uma coisa nós sabemos, que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho habitam dentro de nós. Quantas vezes nós acabamos trocando a Deus, que é o nosso Pai, por tantas outras coisas? Quantas vezes nós caímos em situações de carência, em que talvez nós nos submetamos a migalhas, como aquele filho mais novo que deseja agora comer até a comida dos porcos. Quantas vezes, deixando o amor de Deus de lado, que nos preenche, nós buscamos outros amores que não são capazes de satisfazer o coração. Por outro lado, quantas vezes nós nos colocamos com um olhar tão crítico e severo, nos deixando tomar pelos ciúmes, quando a gente vê alguma pessoa que é agraciada por Deus, depois de ter feito algo que nós reprovamos. O Pai, a figura central do Evangelho, mostra como Deus age e como seus filhos devem agir. É com a misericórdia. Ele deu a oportunidade do filho mais novo de se tornar responsável, agradecido, de se tornar uma nova pessoa. Ele deu a oportunidade do filho mais velho de perceber o quanto ele o ama e o quanto ele sempre esteve presente com este filho em todos os momentos da fidelidade. E o quanto é importante que esse filho também participe deste momento. Meus irmãos e minhas irmãs, o banquete é a própria vida em Deus, e nós encontramos na Eucaristia esta grande festa em que o Senhor se dá a nós.
Nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, mas é preciso também, como filho mais novo, nos reconciliar com o Pai, admitir que nós precisamos mudar. É preciso, como filho mais velho, amolecer o coração, mudar as nossas atitudes e se tornar mais parecido com esse Pai misericordioso. Que esse Evangelho alcance a nossa mente, o nosso coração, para que também possa alcançar as nossas atitudes. Um Deus que nos ama gratuitamente, mas que também espera de nós atitudes como a dele em relação a tantas outras pessoas. Um Deus que nos acolhe num amor que é sem limites e que nos convida cada vez mais a parecermos com este próprio Pai, que é amor e que tudo supera, porque nos dá a chance de recomeçarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador